Olá, turma, bem-vindos de volta. Estamos aqui para a nossa segunda aula, né? Onde a gente vai aprofundar o que a gente viu na primeira parte da aula. E nesse segundo momento, o nosso principal objetivo aqui, o nosso principal temática que nós vamos discutir vai ser a questão do planejamento, estratégias didáticas e a avaliação no ensino de história, tá? Na aula anterior, nós compreendemos por que o ensino de história é tão importante na formação do aluno. Hoje, nós vamos tratar da parte que mais gera dúvidas nos professores, que é como transformar tudo isso em uma aula na prática, né? Em como executar todas essas informações. Então, na aula de hoje, nós vamos ver como planejar uma aula, como conduzi-la, quais as estratégias usar e como avaliar dentro do ensino de história. E para isso, nós vamos dividir essa aula em alguns blocos, tá? Nesse primeiro bloco, nós vamos ver como planejar uma aula de história, tá? Então, toda boa aula de história, ela começa antes de entrar na sala de aula. Ela começa lá no planejamento, quando o professor ainda está tentando organizar, planejar, né? Imaginar como será aquela sua aula, o que ele quer com aquela aula, qual o objetivo dele, a intencionalidade que ele vai colocar naquela aula, tá? E o planejamento da aula de história, ele precisa responder 5 perguntas muito simples, mas que norteiam toda a aula, tá? O número 1 é o que eu quero que o meu aluno aprenda. Essa aí é o objetivo da sua aula. Qual o conteúdo eu vou usar para isso? Aí a gente já entra com a questão do conteúdo didático mesmo, conteúdo que está lá no livro didático do aluno, tá? E que está aí no nosso currículo educacional, né? Do que a gente precisa trabalhar dentro das séries, né? Dentro dos anos letivos. Como eu vou ensinar? Como eu vou ensinar já entra na categoria de metodologia de ensino. Como é que eu vou chegar para aquele conteúdo? Como é que eu vou transformar aquilo em uma aprendizagem para o meu aluno? O que eu vou utilizar? O que eu vou utilizar são os recursos. Eu vou utilizar somente um livro didático, uma videoaula, uma música, é, um jogo educativo, enfim, são os recursos, as estratégias que eu vou utilizar dentro da sala de aula para chegar naquela aprendizagem. Como eu vou verificar se esse aluno aprendeu de fato? Essa verificação do que o aluno entendeu é a chamada avaliação, que ela pode ser aquela avaliação formal, né, escrita, né, que a gente faz todo final de período, todo final de semestre, ou ela pode ser uma avaliação contínua, uma avaliação mesmo daquele conteúdo, que eu posso aplicar um questionário, eu posso aplicar perguntas orais para aquele aluno, para ver se ele realmente compreendeu, ele vai saber verbalizar a compreensão dele. Pode ser através de uma produção textual, enfim, tem vários itens que a gente pode estar utilizando para verificar se aquele nosso aluno compreendeu aquela temática, tanto ao final de cada aula, quanto aquela avaliação no final do semestre, no final do período. Vamos ver na prática alguns exemplos sobre isso, tá? Exemplo, por exemplo, a ditadura militar no Brasil. Se o tema da aula for ditadura militar, um erro seria planejar explicando o que foi a ditadura militar. Isso é o conteúdo, não é o objetivo, tá? O objetivo precisa ser formativo. É um exemplo. O objetivo, ele compreende a importância da democracia e dos direitos humanos. O conteúdo é a ditadura militar brasileira. A metodologia seria a análise de imagens, de relatos, de debates, filmes, documentários
sobre aquela temática, recursos, fotografias, trechos de depoimentos, quadros, cartas, enfim. Avaliação pode ser uma produção de uma opinião crítica, uma produção textual, enfim. Perceba que o conteúdo, ele sempre é o meio que você vai utilizar para explicar aquela temática, para levar aquele conhecimento para o seu aluno. O objetivo, ele já é a formação do aluno, ele já é aonde você quer chegar com aquele aluno, o que você quer que ele compreenda com aquelas informações que você está trazendo para a sala de aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o bloco 2. O bloco 2 a gente vai tratar sobre as estratégias didáticas que realmente funcionam, que trazem benefícios, que trazem uma resolutividade para a sala de aula, tá? Que realmente a gente consegue fazer um bom trabalho através deles. A aula, ela passa por esse planejamento, né? Você precisa planejar anteriormente, mas você também precisa saber como conduzir isso dentro da sala de aula, porque o planejamento ele não pode ficar só lá no seu papel, no que você pensou, mas você tem que também ter formas de executar tudo que foi pensado. E para isso a gente tem algumas categorias de estratégias que podem ser aplicadas. A primeira delas é a aula expositiva dialogada, onde o professor ele explica, mas ele precisa ali dialogar com seu aluno. Ele não só coloca o conteúdo de uma maneira engessada, tá? Mas ele vai conversando, vai fazendo aquele seu aluno participar daquela compreensão daquele conteúdo. Um exemplo, por que vocês acham que as pessoas têm medo de falar da ditadura militar? Aí você joga essa pergunta para o aluno, faz ele refletir, faz ele analisar e ele ir discutindo, dialogando com você a temática, tá? Isso é um exemplo da aula expositiva dialogada. Outro item é o uso de imagens como documento histórico, tá? Usar uma imagem não é somente usar uma ilustração, ela é uma fonte histórica, tá? E trazer isso para a sala de aula e discutir sobre ela, né? Com alguns questionamentos como o que essa imagem mostra, quem tirou a foto, quando a foto foi tirada, o que ela pode nos passar de informação que ela quer nos dizer. Trazer imagens é algo que ajuda na fixação do conteúdo, tá? E ajuda a, de certa maneira, chamar a atenção dos nossos alunos para aquele conteúdo, certo? Outro item, análise de pequenos relatos ou documentos. Um pequeno trecho de um depoimento, um pequeno trecho de uma carta, de algo que remeta ao que você vai trabalhar na sala de aula, tá? E aí, trabalhar esse trecho e investigar junto com o seu aluno, né, o que aquela informação está trazendo, em que ano foi feita, como foi pensado aquele elemento, enfim. Outro item também muito interessante é trabalhar com a questão de linha do tempo, construir uma linha do tempo com os seus alunos, construir através de imagens ou através mesmo de conceitos, de palavras-chave, mas trazer a linha do tempo para o seu aluno, porque ele consegue, né, se identificar diante dos períodos históricos e consegue visualizar, de certa maneira, aqueles períodos históricos. Então, a fixação do conteúdo, ela se torna mais fácil. Então, outro item, o debate, tá? O debate dentro da história, o debate, ele é um elemento chave, tá? Trabalhar com debates em sala de aula é um exemplo prático do que a gente trabalha nos livros didáticos. Outro item também que precisa ser visto e que ajuda muito na fixação de conteúdos é trabalhar a história local, tá?
trabalhar a história do seu aluno, trabalhar a história do bairro dele, da cidade, da família, tá? Isso aproxima o conteúdo da realidade. Então, quando o aluno observa que história faz parte não só do que está lá no livro didático, mas ele faz parte da história, ele cria a história, ele tem a sua história própria, a cidade dele tem a sua história própria, o bairro, enfim. Isso aproxima o aluno, faz com que ele tenha um olhar diferenciado para o conteúdo, um olhar diferenciado para essa disciplina, né? História. Outro, Outro item que a gente precisa ver são a questão dos recursos didáticos dentro do ensino de história, tá? O livro didático, ele é um apoio, ele não é a sua aula. Você não precisa estar todo o tempo ali engessado, fixado, preso somente ao livro didático, mas ele é um elemento que você pode utilizar de apoio para lhe ajudar, mas ele não é o único recurso que você tem, certo? Você pode usar dentro de uma aula de história inúmeros recursos, como fotografias antigas, mapas, charges, músicas, filmes, documentários. O recurso ele só funciona quando vem acompanhado de uma intenção. Você precisa ter uma intenção por trás daquilo, tá? Mas dentro da história, a gente tem muitos recursos a ser utilizados. Até mesmo uma cerâmica, um vestuário, um alimento, um item de decoração, um item, uma ferramenta, sabe? Então, dentro do ensino de história, dependendo do conteúdo, você encontra vários recursos para incrementar a sua aula e para deixar ela atrativa, deixar ela de fácil compreensão, certo? Outro item que a gente precisa ver é a questão de como avaliar dentro do ensino de história, tá? Avaliar em história não é pedir somente datas. Lembram que eu falei na primeira aula que o ensino de história não quer mais somente essas informações, saber datas importantes, saber nomes de pessoas importantes. Hoje em dia, o que o ensino de história contemporâneo pede de nós, professores, é que façamos os nossos alunos compreender aqueles fatos históricos, aqueles marcos, aquelas guerras, aqueles acontecimentos, mas não só decorar a data que aquele evento aconteceu, tá? Então, só solicitar uma data, como por exemplo, perguntar para o seu aluno quem descobriu o Brasil, e aí ele ter a resposta decorada, que foi Pedro Álvares Cabral, e o ano que ele descobriu, e aí o aluno saber que é 1500, esse questionamento e esse tipo de resposta é um estudo de história que ficou já para trás, já está em desuso. A gente não se preocupa mais em ensinar isso, mas sim ensinar o contexto pelo qual aconteceu esse descobrimento do Brasil. E nessa temática também problematizar esse descobrimento do Brasil, tá? Que a gente não utiliza mais esse termo, descobrimento, né? Porque a gente não descobre algo que já existe e o país, de certa maneira, já existia, né? Já existiam aqui pessoas vivendo, já existiam aqui civilizações, linguagens, culturas, músicas. Então, eles só chegaram até nós, mas a gente já existia aqui enquanto civilização, né, brasileira. E aí, então a gente tem que levar o nosso aluno a problematizar esses itens e não somente decorar a data e saber o nome de alguém que foi importante naquela data, certo? Então, para que a gente consiga avaliar esses nossos alunos, a gente precisa de alguns elementos,
tá? Entender como ele compreendeu, colocar esse nosso aluno para trabalhar a oratória dele, para trabalhar a questão dos argumentos dele, tá? Então, dentro do ensino de história, a gente trabalha muito a questão da argumentação. Então, o aluno ele não pode só dar uma resposta por si só, mas é aquele famoso justifique sua resposta, tá? Esse justifique a sua resposta é no sentido de fazer esse aluno trabalhar a sua argumentação, saber justificar, saber dar exemplos, saber ter base para que aquela resposta, para dizer que aquela resposta dele está correta, certo? Outro item, o professor de história, ele precisa se planejar bem, tá? Ele precisa trabalhar muito bem as temáticas dele, pensar, ter estratégias, saber como avaliar de forma reflexiva, ou seja, não ter uma resposta só por uma resposta, mas compreender se aquele aluno fixou aquela informação, sabe dialogar sobre aquela informação, sabe discutir, sabe dar exemplos, tá? Não é só pegar o aluno, fazer ele decorar informações do passado, mas essas informações do passado, ele precisa compreender que também ajudam ele a entender o presente e também a projetar o futuro, porque certas coisas a gente observa dentro do ensino de história que elas permanecem ao longo do tempo, entendeu? Então a gente vê que o ensino de história ele tem suas rupturas, ele tem coisas que são deixadas de lado, mas ele também tem as suas permanências. E aí o aluno precisa compreender essas sociedades, né, do passado para entender a sociedade do presente e para projetar uma sociedade para o futuro. Então, os alunos precisam compreender todo esse aparato, tá? Saber discutir uma sociedade nos seus aspectos culturais, religiosos, nos seus aspectos políticos, sociais, e saber identificar ligações, elos do passado com o presente, tá? Do que precisa permanecer e do que precisa ser anulado, deixado de lado. Então, turma, para fechar o entendimento dessa aula, o que a gente precisa deixar claro, tá? Quando a aula de história ela é bem planejada, bem conduzida e ela tem de fato uma intencionalidade, ela sabe onde quer, o professor sabe onde quer chegar com esse aluno, e também ele planeja essa avaliação de forma reflexiva, a aula deixa de ser uma simples lembrança do passado, tá? Mas ela se transforma em um instrumento de formação humana, que é isso que precisa ser o nosso objetivo, tá? Porque o verdadeiro ensino de história, ele não faz o aluno decorar acontecimentos, como eu já falei, né? Faz o aluno compreender os processos, questionar a realidade e reconhecer que ele também é um sujeito histórico, tá? E quando o aluno ele entende que ele faz parte da história, ele passa a olhar o presente com muito mais consciência, né? E o futuro, ele observa, ele planeja, ele tenta transformar o futuro também com maior responsabilidade, certo? E é esse que é exatamente o papel do professor de história atual, do professor contemporâneo. É formar pessoas capazes de pensar o mundo em que vivem e de identificar o seu papel ali e de mudar o seu papel, tá? Então, de entender o seu papel social, cultural, político e como os nossos atos, o que nós fazemos enquanto sociedade, nos levam ao ápice da nossa sociedade ou à queda da nossa sociedade, que é o que a gente vê em muitas sociedades ao longo
do ensino de história. Então a gente consegue ter esses exemplos, né, do que fazer e do que não fazer. E aí, quando o aluno ele observa isso e se entende quanto sujeito histórico, é ali que a gente conseguiu chegar no ensino de história de qualidade hoje no contemporâneo. Então, turma, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado das aulas, tá? E nos vemos em próximas aulas, se Deus quiser. Um abraço a todos.